Olá, deusa! Muito bem-vinda a mais uma leitura de escolha intuitiva aqui do canal Ana Encanta. Trago para você, nesse vídeo, uma mensagem sobre relacionamentos amorosos, se é um tema que te interessa. Vamos à leitura, a gente vai descobrir como vai ser o seu próximo relacionamento. Você que tá solteira, né? Ou querendo ficar solteira, por que não? Eu vou falar aqui de um relacionamento futuro, eu não vou focar em quem já está em um. A gente vai olhar para o futuro. E assim eu vou te apresentar as opções para você escolher aquela que te chama mais a atenção no momento que você está chegando aqui. Uma leitura válida para o momento que você chega. Primeira opção, vou usar a madrepérola. E segunda opção, vou usar essa concha. Uma conchinha, dois elementos aqui com referência ao mar, porque deu vontade. Se precisar, pausa o vídeo para fazer a sua escolha com tranquilidade. Opção 1, madrepérola, opção 2, a concha. E assim eu começo com a opção, você que escolheu, opção 1, você que escolheu a madrepérola. Vou deixar ela aqui. A gente vai ver, então, características, como vai ser esse relacionamento, como essa pessoa está nesse momento. Já te convido a se inscrever no canal, para sempre receber um aviso quando tiver vídeo novo. E eu senti de começar pegando algumas cartas para entender você, como você tá em relação a outra pessoa, essa pessoa que tá para chegar, ou que já pode ser que já esteja na sua vida, vamos ver. De acordo com as características, você pode identificar se já conhece, mas esse novo relacionamento, né? Como que você tá em relação a essa pessoa primeiro? Oito de copas, 9 de espadas, e 4 de ouros. Aqui, a minha intenção, né, não é em relação à pessoa, porque se você não conhece, é como que você tá no momento em relação ao relacionamento, né? Esse é o objetivo dessa parte. Pra gente entender, por exemplo, exatamente para ver se existe algo que você precisa ainda resolver, que é o caso aqui. Por isso que eu quis começar a leitura por aí. Porque não adianta nada a gente olhar para o futuro, para um relacionamento que tá para acontecer, que tá para chegar, se você não tá pronta. E eu acredito aqui que ou você tá saindo de um relacionamento, você acabou um relacionamento recentemente, ou podem ser questões relacionadas a relacionamentos anteriores. Pode já ter um tempo, mas tem algo preso, né? Tem alguma coisa em você presa ainda a alguém do passado. Não tô dizendo necessariamente que eu ia falar apego à pessoa, porque a carta do 4 de ouros, ela é uma carta que fala de apego. Mas não é exatamente a pessoa, de sentimentos, ainda gosto. Pode não ser isso, pode ser mágoa, pode ser algum aprendizado que ficou desse relacionamento que acabou, que você ainda não processou. E percebe se volta e meia essa pessoa não ressurge na sua vida, seja através de pensamentos, seja fisicamente, concretamente, né? Esse ex que te procura, né? Acontece às vezes. Ou se coisas acontecem que te lembram, principalmente te lembram da dor, da tristeza, do que causou o término, por exemplo. Pode ser isso, mas a gente pode estar falando aqui também de padrão de relacionamento. Comportamento, certas atitudes que você teve no passado, que teve recorrente em relacionamentos e ainda precisam ser resolvidos. Por que tô falando isso tudo? 8 de copas é uma carta que fala sobre deixar ir alguma coisa, deixar algo para trás. 9 de espadas é uma carta que traz muita ansiedade, traz confusão mental, uma angústia. É uma carta aqui cheia de... A própria postura dessa figura, né? Ela tá aqui, eu diria que em sofrimento. Noites em claro, pensamentos... Sabe
aquele ciclo de pensamentos, às vezes até pensamentos obsessivos. Por isso que uma das possibilidades é ainda apego de fato a esse passado. E o próprio apego aqui com o 4 de ouros. De modo geral, tem algo do seu passado, seja de um relacionamento específico, seja comportamento padrão, que precisa ser limpo, precisa ser transformado, purificado, resolvido, curado. Tem algo aqui que mexe com a sua mente, que te traz muitas vezes angústia, ansiedade, confusão mental. Me vem, não só mental, emocional também, né? Mas me vem situação, uma questão, deixa eu tentar colocar em palavras a sensação que tá me vindo. Sabe quando às vezes a gente... Isso aqui vai ser específico para algumas pessoas. Às vezes você pode estar querendo... Tá num momento de dúvida, de se questionar se talvez não fosse o momento, se talvez não fosse bom, melhor para você voltar para algo do passado, voltar para alguém com quem você já viveu, porque você tá ansiosa, tá, digamos, desesperada, querendo viver algo e sem encontrar. É aquela ideia de... É uma frase que eu tenho, que eu já publiquei até em alguns lugares. Não queira voltar para pouco, porque você não tem paciência de esperar pelo muito ou pelo melhor. Não queira voltar para o pior, porque você não tem paciência de esperar pelo melhor. Vê se essa frase faz sentido para você. Porque pode ser isso aqui, como se você ainda estivesse presa, apegada de alguma forma, né? Apegada a esse passado, porque acredita que talvez não exista nada melhor para você, então você tem que se contentar com aquilo e querer voltar para aquilo que você já experimentou, já viu que não deu certo, mas é o que você conhece. Vê se isso faz sentido. Vamos ver aqui. Falei bastante, né? 7 minutos falando. É porque é complexo. E por que isso é tão importante? Você precisa resolver isso aqui. Senão você não abre o seu caminho para o novo. Essa pessoa nunca chega. É como se você estivesse atrasando essa chegada. Vamos ver aqui a outra pessoa que está destinada realmente a te encontrar, que tem um propósito para esse encontro acontecer. Um relacionamento saudável, né? O propósito de um encontro para um relacionamento saudável. Aquilo que é para estar na sua vida. Como que essa pessoa está nesse momento. Já vi que esse vídeo vai ser longo. As de paus. 10 de copas. E rei de copas. É a pessoa... Eu vou dizer que essa pessoa tá... É como se essa pessoa... Que tá aí destinada a você, né? A te encontrar. Ela tá bem, ela tá... oposta a você, ela tá resolvida. Eu diria que o que me vem de impressão é de alguém que passou por um processo, ou recente ou não, mas veio amadurecendo. É alguém que hoje se encontra num estado de mais maturidade emocional. Pode ter, de fato, passado por um período, um processo de cura também, por conta de alguma outra história, como é o seu caso. É como se você precisasse passar por isso para chegar no mesmo estágio dessa pessoa. É alguém, aqui com o rei de copas, é alguém que já se curou, que já se resolveu com o passado. Aqui o 10 de copas, eu acredito que teve uma história anterior. Alguém que, independente do que tenha vivido lá, resolveu. Tá com isso resolvido. E eu diria que foi até bom. É bom a pessoa ter experiência, é bom a pessoa ter passado por, seja alegrias ou não, é bom ter passado por experiências que ensinam. E agora essa pessoa está no momento em que ela está se redescobrindo, digamos assim. Esse As de Paus me traz a chama sendo reacesa.
É alguém que tá se descobrindo, tá se reacendendo talvez até o gosto, a vontade de interagir, a vontade de se relacionar. Quer um relacionamento, mesmo que tenha passado por situações difíceis no passado, independente delas, é alguém que não se enrijeceu, é alguém que hoje ainda quer encontrar, quer viver bons momentos com alguém. Então é alguém que está pronto, uma pessoa que está pronta para viver isso. E você precisa alcançar isso também. É o momento. Se você quer encontrar alguém assim, alguém, como eu disse, saudável, emocionalmente saudável, para viver uma história saudável juntos, você precisa desapegar. Você precisa deixar o passado no passado, resolver curar, ficar com a experiência, ficar com o aprendizado, mas não querer manter esse fantasma na sua vida. Ver se isso faz sentido. Vamos ver o que mais. Eu vou pegar características também depois com outro oráculo aqui, mas eu quero pegar agora como que vai ser esse relacionamento. Já virou aqui. A gente entender as características do relacionamento em si. Quando vocês se encontrarem, né? A Torre. Oh, meu Deus. O Mago. Eu já tenho coisas para falar, principalmente sobre essa torre, mas eu vou tirar a última carta antes. Mas o que é? Pois é, a última que sai aqui é o 10 de paus. O que eu ia falar dessa torre? A torre, o mago e o 10 de paus. Inclusive eu vou mostrar como é esse 10. É alguém abandonando algo. Tudo isso que eu falei aqui sobre a necessidade sua, é aqui, ó. Realmente se retirar de algo que não é pra você, deixar pra trás, deixar o passado no passado e ir pra um novo lugar interno. E quando eu olho essa torre, né, a primeira sensação que me vem quando eu bati o olho nela é de que, em primeiro lugar, pode começar inesperado, pode ser assim, aquele encontro que você... Sabe quando você tá no meio da tarde num lugar qualquer e de repente você cruza o olhar com... Sabe? Essas histórias assim de um momento que você não estava esperando encontrar ninguém, você tá, às vezes, descabelada, né? Aquele momento em que você só foi ali na padaria, sabe? Essas coisas. É tipo isso. É inesperado. Você não estava ali procurando. Você não estava ali buscando essa pessoa. Ou alguma pessoa. E vice-versa. Ele ou ela também. Não estava buscando. Mas se esbarram, se encontram. A torre traz isso. O inesperado. Uma oportunidade que se apresenta do nada. Outra coisa que essa torre me traz, que aí eu conecto com essa carta, é também de desfazer estruturas. É alguém, o relacionamento em si de vocês tende a ser algo que vai mexer profundamente com vocês dois, eu diria. Mas já que eu tô falando pra você, principalmente com você, né? Vai mexer no sentido de te fazer enxergar as coisas de uma outra forma, te fazer questionar muitas coisas, muitos comportamentos, te fazer rever comportamentos. A torre é a estrutura antiga, a estrutura velha, que é posta abaixo, e você tem uma oportunidade ali de reconstruir algo novo, algo melhor. Então, é um relacionamento que traz de fato um novo, traz uma nova vida, traz um novo horizonte para você aqui. O próprio mago também tem essa energia. Me vem a carta do mago é uma carta conectada à energia de Mercúrio. E eu vou inclusive usar o oráculo astrológico aqui. Mercúrio, Hermes, né? É um arquétipo de uma pessoa muito desenvolta, aquela pessoa boa de papo, aquela pessoa até envolvente, que chega, que sabe falar, que sabe resolver as coisas, sabe? Uma pessoa dinâmica, uma pessoa que talvez aqui que goste muito de viajar, que te faça, quando a gente olha esse 10 de paus,
não é só o lado negativo que ela traz, né? Deixar coisas para trás e tudo mais. A gente pode estar falando de viagens, inclusive. Vocês desbravando o mundo juntos, desbravando novos horizontes, viajando. Hermes aqui com essa energia do viajante, do ladrão também, né? Hermes é o patrono dos ladrões e dos viajantes. Então, essa lábia, a malemolência, né? Para viver. Tô trazendo aqui características já dessa pessoa. Possivelmente é uma pessoa que tem o arquétipo de Hermes muito forte. E tem esse poder de te fazer rever estruturas. Então, é um relacionamento que para algumas pessoas, dependendo do seu grau de controle, né? De querer controlar tudo, pode ser muito desafiador, mas vai ser extremamente interessante. Se você assim permitir, né? Extremamente interessante, porque vai te levar para novos lugares, seja fisicamente, seja internamente. Então, é isso. E outra coisa que me vem de falar, muito forte aqui, essa questão de viagem. Se você não identificou, olha só, muito específica essa mensagem. Se você não identificou alguém que você já conhece aqui, nessas características, eu não vou tirar carta para perguntar se você conhece ou não, porque para cada pessoa vai ser diferente. Então, eu vou deixar aí, sinta se isso que eu falei bate com alguém que você já conhece. Caso não bata com características de alguém que você conhece, ainda vou trazer mais aqui. E você, além disso, você tenha planejada uma viagem para fazer, ou você... Tá, primeiro de tudo, você tem planejada uma viagem em algum momento do ano aí para fazer. Não precisa necessariamente ser uma longa viagem, pode ser uma viagem curta. Um longo deslocamento, alguma coisa assim nesse sentido. Ou pode ser que esse encontro aconteça lá, ou depois que você voltar. Essa viagem em si pode ser um fato relevante aqui no início desse relacionamento. Como eu disse, a torre traz o inesperado, né? Então, pode ser isso. A outra coisa que eu ia falar é que eu ia trazer uma outra possibilidade, além da viagem. Não lembro. Vamos ver o que sai aqui com o oráculo astrológico. Vou trazer signos também. Eu não gosto muito de falar de signos com tarô. Por isso que eu sempre que quero fazer isso, eu uso o oráculo astrológico. A gente tem vários aqui, várias cartas do elemento água, então os signos de água. O mago, como eu falei, né, tem Mercúrio, que é o regente de Virgem e de Gêmeos. Mas não se apegue a essas informações. Eu tô falando porque tem, mas eu particularmente não gosto de fazer isso com tarô, não. Então vamos ver aqui características dessa pessoa, características, né? Sagitário, com a abertura, e eu ia falar aventura, né? Aquele que desbrava novos horizontes, que mira longe a flecha. Sagitário como signo pode ser Sol, Lua, Ascendente, pode ser signo forte no mapa, pode ser uma pessoa que não tem esse signo, mas tem as características. Sei lá, se você começa a conversar, parece as características clássicas, né? Uma pessoa divertida, uma pessoa muito sábia, muito inteligente, muito chata às vezes também, porque tem o lado sombra do Sagitário, né? Que é aquela pessoa que gosta de ficar cuspindo regra. Tem isso, tem o lado luz e o lado sombra de todo signo. Mas são características. Mas o quê? Mas ele traz exatamente esse desbravamento aqui do novo, da viagem. Muito forte isso aqui. Abundância. Virgem, sai aqui. Acabei de falar, né, de Virgem com Mercúrio. Aqui aparece na questão da abundância, da prosperidade, do multiplicar. Uma pessoa muito trabalhadora, talvez seja uma boa palavra. Alguém que, independente do que faz da vida, faz tudo muito bem. Virgem tem essa característica. Faz tudo muito bem. Tudo aquilo que se propõe a fazer, faz com gosto e faz o melhor
pode, e por isso alcança tão bons resultados, por isso a abundância. É uma pessoa abundante num sentido muito interno, independente do que conquistou na vida, tem muitas ambições, provavelmente, mas independente de ter alcançado ou não, tem essa postura de alguém que quer sempre mais, está sempre olhando para o horizonte e tudo que faz bem feito. Então, pode ser, por exemplo, uma pessoa muito estudiosa, que sempre quer se aprofundar nos assuntos para ter conhecimento, para ter essa base. Mais o quê? Aqui a gente tem a maturidade, o meio do céu. Não tem nenhum signo associado, mas a gente tem, além da ideia de maturidade, e eu falei sobre isso aqui no Rei de Copas, né? Maturidade emocional, maturidade de modo geral, pode ser para alguns, só não vai ser para todo mundo, obviamente, uma pessoa mais velha. Ou se não é uma pessoa mais velha de idade, de fato, é alguém que quando você conversa parece ter muito mais experiência de vida, uma pessoa mais velha, né, mais sábia do que a idade de fato é. Então, é uma outra característica. E essa questão, né, da luz e sombra, que o arco-íris e a escuridão remete a essa ideia, e a cobra, né, remete à ideia de luz e sombra. É alguém que enfrentou os próprios demônios, olhou para dentro, mergulhou no próprio inconsciente, olhou para a própria sombra e amadureceu nesse processo. Outra característica. Vou pegar mais uma última carta. Nossa. A gente tem Gêmeos. Né? Falei do Mercúrio ali, só reforçando, confirmando a informação sobre o arquétipo de Hermes, de Mercúrio. A gente tem os dois signos regentes desse planeta. Aqui Gêmeos com a troca, também remetendo ao que eu falei sobre a característica de Hermes, né? De alguém que é muito expansivo. Aqui é muito expansivo, é muito dinâmico, uma pessoa que interage, que sabe interagir, sabe chegar nos lugares, sabe conversar. Me vem aqui muito uma característica de uma pessoa, ao mesmo tempo que esse Rei de Copas, ele traz um ar de alguém muito despojado. É como se ele, ao mesmo tempo que fosse uma pessoa aparentemente muito simples, na verdade, uma pessoa extremamente sofisticada, mas por conta dessa experiência de vida e dessa forma de viver a vida. Ela é uma pessoa, ele ou ela, né? É uma pessoa muito, muito elegante, muito sofisticada, né? Tem muito conhecimento, muito cultural, conhecimentos culturais, conhecimentos, às vezes, acadêmicos, né? Tem muita bagagem, digamos assim, cultural e acadêmica. Mas pode ser que você olhe e não seja alguém que aparente isso tudo que é. E aí é na conversa, é na troca que você vai percebendo todos esses detalhes. E isso eu vejo como algo que talvez seja um dos pontos de encantamento seus. Né? Como que você se encanta por essa pessoa, o que te atrai nessa pessoa, vai muito além da aparência. É o que essa pessoa tem de conteúdo, é quem ela realmente é. E essas são as características. Espero que você tenha gostado, que isso aqui faça sentido. Se você já conhece essa pessoa, inclusive se quiser me contar nos comentários, vai ser maravilhoso saber, porque aqui parece ser uma pessoa extremamente interessante. Ficarei muito feliz de saber que você encontrou ele ou ela. E é isso. Você tem um trabalho a fazer aqui. Não fuja dele, porque tem algo maravilhoso para você viver com essa pessoa. É uma pessoa incrível. Tenha certeza disso. E, como eu disse, né? Essa maturidade leva para um lugar de... É uma pessoa que tá aqui, talvez até se redescobrindo, né? Reencontrando as paixões, os interesses,
a vontade de viver, a vontade de se relacionar, mas não é alguém que vai... Até pode ser uma característica do Sagitário, do sagitariano mais jovem, né? De curtir a vida, ficar no oba-oba, viver um dia de cada vez e não me importa o dia de amanhã. Aqui não é isso. A característica dessa pessoa, quando a gente tem essa abundância, na verdade o oposto. É alguém que tem essa vontade de construir, de viver de fato um relacionamento, de aprofundar, de trocar, de viver essa troca, de viver momentos profundos de conexão. Tem isso aqui. E é isso. Espero que você consiga identificar essa pessoa. Se você vai ficar por aqui, vou deixar no card uma outra leitura aqui do canal. Meu contato vai ficar na descrição, caso você queira investigar mais as suas questões, o que você precisa trabalhar nesse momento. Pode ser interessante, inclusive através de outras técnicas terapêuticas também, para direcionar aí essas questões. E é isso. Desejo todo sucesso e felicidade do mundo e espero você no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu essa concha como opção, vamos para a sua leitura. Eu vou começar te convidando a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrita, para que você sempre saiba quando tem vídeo novo aqui, né? E o que eu ia dizer é que eu vou começar trazendo como você está nesse momento em relação à sua vida afetiva, né? Por quê? Como aconteceu no primeiro grupo, se você não tá vindo de lá, se você tá direto aqui, é interessante você saber como que você tá internamente, emocionalmente, se você tá pronta, se ainda tem algo que precisa ser trabalhado dentro de você, pra você estar aberta para esse relacionamento que a gente tá olhando aqui, que vem do futuro, né? O meu objetivo aqui é falar de um futuro relacionamento, seu próximo relacionamento. Saudável, feliz, né? Então, como que você talvez precise se preparar para isso? É importante saber. Então, aqui, primeiro grupo de cartas é como que você tá nesse momento em relação a esse relacionamento, a chegada desse relacionamento. Você que escolheu o grupo número 2. A mesma carta do primeiro grupo. 4 de ouros. Nós vamos ver o que mais vem com ela. O Hierofante. E o 8 de paus. Aqui, bem diferente do primeiro grupo, na verdade, me vem mais forte a seguinte questão. É como se você... E aí veja se você se identifica com isso. Porque, caso não... Ou você tá no grupo errado, ou essa leitura não é pra você. Porque o que me vem de falar aqui, principalmente... a principal carta dessas 3 aqui, pra mim, é o Hierofante. Ele aqui me fala sobre uma conexão espiritual. Uma conexão com o espiritual. Então, pode ser alguém que... Alguém que... tá num processo de despertar, tá num processo profundo de busca de autoconhecimento. E, por isso, talvez, você tenha entrado num modo muito de olhar para si. Totalmente olhando para si, olhando para dentro e, de alguma forma, se fechando um pouquinho pro externo. Não que isso seja ruim, né? O olhar para dentro, o buscar se conhecer, isso é maravilhoso. Porém, pode ter chegado num extremo de eu tô tão feliz sozinha, eu tô tão bem nesse momento, cuidando de mim, olhando para mim, para as minhas questões, buscando melhorar, que eu não quero ninguém que tenha possibilidade de me atrapalhar nesse processo. Então eu fecho a porta. Primeiro indício de que vai me atrapalhar, eu fecho a porta. E nisso, acaba fechando muito a tua energia pro que vem de fora. Veja o quanto você se identifica com isso, porque pode não ser algo tão consciente assim. Para você pode ser assim, eu tô no meu melhor momento, eu tô no meu processo, tá tudo lindo. Mas, energeticamente, de alguma forma, é um movimento que tá te bloqueando um pouco, né? Te fechando um pouco. Te impedindo de se...
impedindo essa energia de se aproximar. Talvez. Ou, isso é uma possibilidade. Tem uma outra. Se você é alguém que passou num passado recente por uma situação extremamente difícil, assim, eu entrei nesse movimento de busca por conta desse trauma enorme que eu vivi no passado, isso foi extremamente necessário e isso tá sendo importante. Aí é uma outra forma de ler isso aqui, tá? Talvez uma coisa esteja... Talvez sejam as duas coisas ao mesmo tempo. Então cuidado para não chegar nesse extremo que eu falei antes, porém, é um movimento extremamente importante, o de desapegar dos traumas, das mágoas do passado, desapegar, olhar para si, se reconectar com você, se reconectar até com a sua espiritualidade, da forma que for, não necessariamente através de religião, mas se reconectar com o seu eu superior, ou eu interior, né? Não sei. Para que isso te abra o caminho. O 8 de paus é uma carta que fala de movimento. Ela traz movimentação, dinamismo, ela traz contatos, comunicação. A própria energia, talvez, dessa pessoa que a gente vai ver agora, próxima, se aproximando, querendo chegar. Então tem que ter, sim, um cuidado para que você não bloqueie isso aqui. Mas, principalmente, se você passou por um processo muito difícil num passado, isso foi extremamente necessário para que agora seus caminhos se abram para algo melhor. É isso. São as duas coisas, eu diria, as duas mensagens. Agora a gente vai ver a pessoa, como que essa pessoa tá nesse momento em relação a esse encontro, a esse relacionamento aqui com você. As de copas. 3 de copas. E virou aqui outra, mas eu não vou aceitar, não. Rainha de copas. 3 cartas do mesmo naipe. E enquanto eu tava tirando, o que eu ia falar eu não vou, como eu falei no primeiro grupo, vou dar o mesmo recado aqui, eu não vou tirar carta para perguntar diretamente se você já conhece essa pessoa ou não, quando que vai conhecer, né, enfim. Não é o meu interesse aqui. Eu vou trazer características da pessoa para que você identifique. Se você já conhece alguém assim, a gente pode estar falando dessa pessoa. Caso não, é uma pessoa nova, é alguém que tá para chegar. E eu diria que tá para chegar bem rápido até, porque esse 8 traz isso, traz uma movimentação acontecendo, né? Então, aqui, nesse caso, dito isso, me veio muito a impressão de que ou você já conhece essa pessoa, com essas cartas aqui, ou você já conhece essa pessoa, já é alguém que tá no seu radar, ou você tá no radar dessa pessoa, ou tá muito perto, assim, sei lá, vocês estão a uma esquina de se encontrar, vocês realmente já se conhecem. Por quê? Principalmente, aqui me vem de característica, né, de possibilidade. Até agora não falei da pessoa, né, mas me vem isso. Esse 3 de copas me remete ao encontro em si. A festa, sabe? A eventos em que talvez você esteja ali a um passo de encontrar essa pessoa. Mas enfim, como características, vamos lá. O momento da pessoa é alguém que tá aqui. Eu diria que se você se identificou com tudo que eu descrevi sobre esse hierofante, essa busca interna e tudo mais, essa pessoa tá exatamente igual a você. É alguém que nesse momento tá no mesmo lugar. Essa rainha de copas, ela é extremamente intuitiva, entregue ao sentir, ela vai vivendo, ela vai fluindo. Ela tem aqui a característica, né, as questões das curas emocionais. Apareceu o rei de copas no primeiro grupo. E eu vou usar a mesma característica. A cura emocional, um processo de cura emocional, de
de abertura emocional, melhor dizendo. É uma melhor palavra. O se entregar ao sentir, o se abrir para o mundo, para trocar com o mundo. É alguém que está nessa energia. As de copas é alguém que está buscando um novo relacionamento, buscando novas experiências, está querendo viver isso, está aberto aqui com 3 de copas com essa rainha, como eu falei, a abertura para viver, para sentir, tá buscando experiências para viver, para vivenciar. É isso que me vem mais forte de característica. Por isso, eu disse que me remete a como se você já tivesse conhecido vocês já se conhecem. Porque, assim, você nesse processo, essa pessoa também, vocês já se esbarraram. A energia de vocês já se esbarrou. Sabe? Me vem isso. Caso não, a gente vai ver agora características, né? Então, caso você não identifique, não precisa forçar. Mas saiba que, se você ainda não reconhece essa pessoa, mais um indício de que isso está prestes a acontecer. Fortemente. É isso. Vamos ver, então, o relacionamento. Características da pessoa, né? Aqui, não falei... características mesmo, de fato, né? Como que você pode identificar. Uma pessoa extremamente gentil, amorosa, intuitiva, divertida. Uma pessoa leve. Uma pessoa conectada com a espiritualidade, conectada com o plano sutil. Então, inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo. Não se apegue a ele, mas é um exemplo. Você está frequentando uma casa espiritual, da religião que for, está frequentando lá um templo. Essa pessoa também. Às vezes é até o mesmo. Sabe? Tem um encontro aqui nesse 3 de copas. Tem um encontro. Tem uma interação, uma dinâmica aqui de encontro. E essa rainha, ela me traz muito isso. Ele é a própria figura da espiritualidade, o Papa, o Hierofante, e a rainha de copas também. Ela é a intuitiva do tarô. Ela é a rainha da intuição. Então, tem uma conexão com o plano sutil, tem uma conexão com a espiritualidade. Pode ser um médium, uma médium, né? De algum lugar, pode ser um sacerdote, pode ser, não sei. Depende aí do que você se conecta em relação a isso. Mas gentileza é uma característica, amorosidade, acolhimento, aquela pessoa gostosa de estar perto, aquela pessoa que te trata bem, que sabe que você sente vontade de abraçar porque você se sente abraçada na conversa. Tem essa questão da intuição. E o 3 aqui traz essa diversão, a leveza, o dinamismo, né? Uma pessoa muito, muito fácil de interagir. Então vamos ver agora o relacionamento. Como que, né, as características do relacionamento em si, a partir do encontro de vocês. Eita, já virou. 2 de paus. 8 de copas. E a torre. O 8 de copas e a torre saíram no primeiro grupo também. Será que é uma continuação? Não sei. Não sinto que seja, não. Mas, como eu sempre falo, se você ficou em dúvida entre esse grupo e o primeiro, vale a pena assistir o primeiro. Porque ou você tá no grupo errado, se você até aqui pensou assim, não sei se eu sou assim não sei se eu tô nesse momento. Talvez você tenha escolhido o grupo errado, e aqui seja uma dica pra você. Mas também pode ser que seja um complemento. Aquilo lá seja uma parte da sua energia e aqui tem outra. Então vale assistir. Caso você tenha ficado em dúvida, ou falando isso, se você se despertar a sua curiosidade, pode ser que tenha algo pra você lá. Relacionamento de vocês. Eu não sei por onde eu começo. Se eu começo daqui ou se eu começo daqui. Ou do meio. Eu vou começar pelo meio, mas não porque é mais importante, por nada, só porque deu vontade.
O 8 de Copas é uma carta que fala sobre desapego, sobre deixar coisas para trás. Ela tá aqui indo embora, deixando aqui uma tigelinha, fica aqui, e ela vai embora. Ela escolhe ir embora. Então me vem muito como característica desse relacionamento um dissolver de crenças, até com a torre também, dissolver de crenças, desapegar de certas coisas, desapegar de padrões, falei disso no primeiro grupo, desapegar de expectativas. E é um desapegar aqui, inclusive a primeira carta que você recebeu aqui, que é a parte sua, foi a carta do apego. E aqui o relacionamento te faz exatamente desapegar de tudo. Mas não desapegar de, por exemplo, largar tudo e morar na praia, né, numa Kombi. Não é isso. Mas é desapegar de expectativa mesmo. É assim, viver o momento. Viver aquele relacionamento que está acontecendo ali, aquele momento, e sem pesar, sabe? Sem peso de ficar naquela angústia, naquela expectativa do que vai acontecer lá na frente, de para onde isso está indo para o melhor lugar possível, quando essas duas pessoas estão entregues ao momento, aproveitando o fato de estarem juntas ali. Essa é a característica do desapego, além, né, da dissolução de estrutura, de crença, de padrão também. As três cartas, elas apontam meio que nessa mesma direção, né? O 2 de paus é uma carta que fala de possibilidades. Ela tá aqui olhando para fora, desejando algo novo, algo diferente. Então, me traz uma sensação de algo que é diferente. É diferente de tudo que você já viveu. E eu diria que é diferente porque é saudável. Minha grande preocupação nessas duas leituras é isso, estar lendo a energia de um relacionamento saudável, que traz algo de bom para você, que é gostoso, que não é só problema, sabe? Então, esse 2 de paus traz isso, traz o olhar para esse novo horizonte. É também uma carta que, como eu falei no início, eu vou confirmar uma parte da sua leitura. Primeira parte do que eu falei, a primeira coisa que eu falei sobre estar muito dentro, né? Se você não lembra, volta lá no início. Quando eu falei sobre, às vezes você tá no momento de estar olhando tanto para si que tá esquecendo de olhar em volta, né? Tá fechando, tá mais fechada, por estar tão preocupada consigo mesma. O 2 de paus, ele tem essa característica de sair da caverna. Eu deixo o meu interior, eu me descolo um pouco do olhar para dentro e olho para fora. E olho e desejo e almejo e crio objetivos e, sabe? Olho para fora, olho para a vida, olho para o mundo, porque eu quero viver, eu quero ir para o mundo, eu quero essa experiência. É o grande desejo. Então, eu confirmo o que eu falei de que eram as duas possibilidades. Para você tomar cuidado, né? Eu falei, tome cuidado para não entrar nesse modo de bloqueio. Tô tão olhando para dentro que paro de olhar para fora. Aqui ela traz isso. Esse relacionamento te coloca olhando para fora. A partir de dentro. Você não deixa de cuidar de si, você não deixa de olhar para si, essa pessoa também não. Ninguém aqui deixa de ser a sua própria prioridade. Mas são duas pessoas equilibradas emocionalmente, estáveis emocionalmente, que conseguem entender que estão na vida um do outro para somar. Não é para completar o outro. Você não precisa dessa pessoa para ser completa. Você é completa por si só, assim como essa pessoa também é. E juntos vocês multiplicam. Vocês somam as suas energias para multiplicar. E não tirar do outro, né, porque te falta, ou vice-versa. Então esse 2 traz isso. De um relacionamento que olha para fora porque tá saudável, na verdade. E a torre, ela traz
assim como eu falei no primeiro grupo, ela traz algo aqui de inesperado. Vou talvez usar o mesmo exemplo que eu dei lá. Sabe quando você tá num dia que assim, não espero conhecer ninguém, tô indo ali naquele evento, tô indo na padaria, tô indo num lugar, não tô aqui pensando em conhecer ninguém e de repente vocês se esbarram. Se você não conhece ainda essa pessoa, se você já conhece essa pessoa, né? Se você tem aqui já características de alguém que você reconhece na sua vida, essa torre pode representar um momento, uma oportunidade inesperada. É assim, de repente vocês dois estão no mesmo ambiente, de repente, sabe? Algo que você jamais imaginou. Se você fosse planejar essa interação, você jamais iria imaginar desse jeito. É algo inusitado aqui, algo aleatório. E a torre, ela traz muita força. Como característica do relacionamento, como eu falei, é desconstruir. É um relacionamento que tem o potencial para te desconstruir, para que você se reconstrua uma nova pessoa. É uma desconstrução profunda. Vou pegar aqui outras características com o oráculo astrológico, trazendo signos também. Eu prefiro fazer isso com o oráculo, ao invés de usar as cartas do tarô. Então vamos ver aqui outras características dessa pessoa para que você reconheça. Libra. Os signos que eu falar não necessariamente são... Pode ser Sol, Lua, Ascendente, né? Pode ser apenas um signo forte no mapa dessa pessoa, ou pode ser que ela não tenha esse signo forte, mas seja alguém que quando você interage, você identifica essas características. Você fala assim, parece ser uma pessoa de Libra. Não é. Depois você descobre que não é, mas parece. Pode ser isso também. Aqui a gente tem Vênus com sentimentos e o signo de Libra, né? O regente de Libra e de Touro também. Então são dois signos aí já de cara. Mas como principal característica, a gente já falou muito aqui dessa gentileza, dessa amorosidade, uma pessoa carinhosa, uma pessoa entregue, que talvez tenha aprendido ao longo dos últimos tempos, né, a sentir, a se entregar aos sentimentos, a se permitir sentir. Então aqui Vênus traz isso, esse emocional tão aflorado e tão permitido. O que mais? E aí tudo que eu falei antes também tá valendo aqui. Afinal, a gente recebeu 3 cartas de copas. Características dos signos de água também são muito fortes aqui. Peixes, Câncer e Escorpião. Principalmente Peixes e Câncer. Por algum motivo me vem. A questão do processo de transformação é muito Escorpião, né? Mas me vem mais forte Peixes e Câncer. Vamos ver se sai aqui. O que mais de característica da pessoa? Quiron, o asteroide, acho que é um asteroide, que representa a cura, é o curador ferido, reforçando, confirmando tudo que eu falei sobre alguém que a pessoa, e talvez você também, né? Acredito fortemente que você também. E reforçando a ideia de que vocês são muito parecidos nesse sentido, de que passaram por esse processo de cura, de que passaram por um processo aqui de purificação, de elevação espiritual, de cura emocional. O que mais? Leão. Leão, a liderança, um outro signo, né? Mas como característica, o que me vem de falar do signo de Leão é o brilho. É uma pessoa que quando... Em primeiro lugar, né? Tem mais coisa. É uma pessoa que quando você olha, ela brilha, ela tem uma luz própria, ela irradia essa luz por todo o ambiente em que ela está,
Sabe aquelas pessoas que têm isso, que você olha e ela não precisa fazer nada. Ela não tá fazendo nada demais, mas ela tem algo que chama a atenção para ela e é a luz dela. Não é que ela é afetada. É natural, é a própria luz interior dessa pessoa que brilha aos olhos dos outros. E como a outra característica é aqui, como a própria carta fala, a liderança. É alguém proativo, talvez seja uma boa palavra. O líder, né, aquele que, se precisar, ele se coloca à frente. Talvez, o que me vem de falar aqui, talvez você não veja essa pessoa à frente. Uma das características que eu falei que pode ser aqui, por exemplo, que eu falei, é um sacerdote. É alguém que está à frente, né? Está comandando um grupo. Mas não necessariamente. Não precisa ser isso. Não precisa ser alguém que está em destaque, que está à frente, que é o líder de um grupo. Mas se precisar, no instante em que for necessário, essa pessoa se coloca, ela tem essa postura. Pode ser uma pessoa também influente. Influente de um grupo pequeno, influente de muitas pessoas, não sei. Mas tem essa característica de influenciar os outros, né, pelo exemplo. É alguém que esse brilho, essa característica de um ser, digamos, já um pouquinho mais evoluído do que nós, né, do que a maioria das pessoas, ela se destaca por isso, então ela, de alguma forma, é um exemplo e é tida como exemplo. Acaba influenciando aqueles que estão ao redor. E isso eu sempre gosto de dizer que pode ser um grupo muito pequeno, pode ser uma influência familiar entre aqueles que estão ali na vida íntima, mas já é muita coisa. É alguém que tem essa capacidade de mudar o outro pelo exemplo. As pessoas querem, de alguma forma, ser iguais a essa pessoa, sabe? Vou pegar uma última carta como característica da pessoa, para que você identifique, né? E aí, como eu disse, veja se você já reconhece entre aqueles que você tem ao seu redor, suas pessoas de interesse, não sei, veja aí. A última carta, Gêmeos. A gente tem aqui Mercúrio com... Mercúrio saiu no primeiro grupo também. Mercúrio é regente de Virgem e de Gêmeos. Aqui Mercúrio representa o pensamento. Eu vou associar nesse grupo Mercúrio a Gêmeos. Não vou associar a Virgem. Eu vejo muito mais como a força do arquétipo de Gêmeos, do signo de Gêmeos, o pensamento, a comunicação, o dinamismo, o raciocínio rápido, raciocínio lógico, uma pessoa extremamente inteligente, mas não fria. A inteligência emocional dessa pessoa é maravilhosa, por exemplo. É uma pessoa empática, extremamente empática com essa rainha. Então ela usa isso tudo somado à inteligência, a esse pensamento rápido, lógico, para multiplicar conhecimento. Pode ser alguém, inclusive, que gosta muito de estudar. Tá sempre buscando novos conhecimentos. E eu volto a dizer, você talvez também tenha essa característica. O Hierofante tem essas características que eu acabei de descrever, sobre busca de conhecimento, essa busca por informação, de estar sempre... É um grande buscador. Essa pessoa também é assim, eu acho que você também é. Veja se isso faz sentido, né? Mas eu acredito que em algum nível você tem as mesmas características dessa pessoa. E aí vai ser fácil de reconhecer. É isso. Era isso que eu tinha para dizer. Aqui não vou me aprofundar mais. Se você quiser descobrir mais características, entender aqui o seu processo também, meu contato vai ficar na descrição do vídeo. Vou deixar na tela aqui uma outra leitura do canal, caso você queira seguir aí, recebendo informação, orientação. Você pode ficar aqui comigo nesse novo vídeo. E eu desejo todo o sucesso e felicidade do mundo para você, que esse encontro aconteça no momento certo, mas o quanto for possível antes, né? Para que você desfrute dessa interação, desfrute aí de bons momentos juntos, né? É isso que
É por isso que eu fiz essa leitura, para que você tenha esse ar de esperança nesse momento. Espero ter contribuído de alguma forma e quero te ver aqui no próximo vídeo.